Fala galerinha, beleza? Bom, vamos lá, ó. Aula 2, dei uma olhada aqui porque eu consigo me enxergar igual vocês estão me enxergando. Estou aqui na frente de uma tela grandona para mim conseguir ter uma analogia maior aqui de conteúdo e de várias coisas que estão acontecendo aqui em volta. E eu quero falar para vocês o seguinte, vamos falar um pouco. O que eu vou fazer nessa aula? Eu tenho que fazer essa aula ficar técnica, ela tem que ficar... Eu tenho que fazer você conseguir imaginar isso, porque você não tem especialização nisso. Estou falando para você que não é gestor de tráfego, que não é o tal do especialista em marketing digital e tudo mais. Estou falando para você, dono de negócio, que não faz ideia de que existe um gerenciador de anúncios e tudo mais. Então, eu quero que você entenda um pouco como funciona essa tática toda e tudo mais, por causa que é só entendendo esse processo que você vai conseguir cobrar de um especialista. É só entendendo esse processo que você vai conseguir desenvolver estratégias. É só entendendo esse processo que você vai ter mais segurança em investir nesse projeto, investir nesse processo, nessa ferramenta que é o marketing digital, tá bom? Então eu preciso que vocês entendam o seguinte, para onde a gente tem que partir, ó? Vamos lá, eu falei para vocês, deixa eu colocar novamente aqui em cima, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu falei para vocês que eu preciso de fonte, tá? Preciso de fonte, peraí, vamos fazer de novo. Vamos aqui, peraí, ó. Eu preciso de fonte, para essas fontes virarem lista, tá? Ali está como base, mas vocês vão entender por quê. Para que essas listas recebam conteúdo, para que o cliente venha até o meu atendimento, para que eu ofereça uma oferta para ele, para então eu fazer a venda e no final eu ter um pós-venda. Você está entendendo? Então aqui, ó, vamos lá, já que está aqui do lado, então vamos enumerar fazendo números, que fica mais fácil. Então, aqui eu preciso que seja um 7. Então, vamos aqui. Então, aqui eu tenho um 2. Aqui eu tenho um 3. Aqui eu tenho um 4. Aqui eu tenho um 5. E aqui eu tenho um 6. Certo? E são essas etapas aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou falar dessa 2, tá bom, gente? O que é essa 2? Fonte. Eu preciso que vocês entendam o seguinte. As duas maiores plataformas de gestão de tráfego. Júnior, mas do que você está falando de fonte? Tá, lembra que eu falei que um dos 4 P's, vamos lá, vamos colocar aqui do lado aqui. Ó. Preço, produto que eu tinha colocado, vou tentar colocar na mesma ordem que eu tinha. Ó, preço, produto, agora vem a praça, e aí por último vem a promoção. Lembra que eu coloquei isso aqui, que são os 4 P's do nosso amigo Philip Kotler? Então, lembra que eu falei que você tinha que montar uma loja, e aí, essa loja... Por que essa loja tinha que ser no centro da cidade? Essa loja tinha que ser no centro da cidade por causa que lá tinha o maior número de pessoas, o maior número de tráfego, muitas pessoas passavam por lá e aí você punha uma vitrine e as pessoas viam e entravam na sua loja. Olha que bacana, quando não tinha o marketing digital. Agora, com o marketing digital, lembra que eu falei que aqui, ó, no Praça, a sua empresa ela não tem mais uma loja física? Ou seja, ela pode ter, mas que existe a necessidade de você ser representado por uma URL. Você precisa ser representado por um site. Vamos colocar aqui, ó. Peraí, eu estou no vermelho? Peraí, passa para o vermelho. Olha que bacana. Você precisa ser representado por um site. Esse site pode ser uma vitrine online, pode ser uma página no Facebook, pode ser o seu perfil no Instagram, pode ser qualquer coisa que você consiga colocar os seus produtos aqui dentro, ou o seu serviço, ou falar do seu serviço. Isso daqui precisa ser uma URL, ou seja, tem que ter uma URL. Sabe o que é URL? Aquele www. alguma coisa. Você está entendendo? Então,
A gente tem isso aqui, tá bom? Da onde entra a fonte em toda essa jornada aqui? Depois que eu já tenho um site, o que eu preciso? Qual é o maior desafio do mundo digital? Quando eu ia abrir uma loja no centro, muitas pessoas passavam lá, qualquer tipo de pessoa, e aí elas viam a vitrine e aí elas entravam. Quem ia definir qual era o perfil das pessoas? Eram as pessoas mesmo, mas a forma de atender era o seu atendente. E se o seu atendente fosse bom, ele ia saber reconhecer qual é o perfil de cada uma das pessoas, ou seja, uma pessoa, um bom atendente, ele saberia definir qual é o perfil da pessoa que ele está atendendo. E eu já falei isso na primeira aula, ali na estratégia, eu vou falar de novo. Passei um bom tempo vendendo carro. Quando entrava uma pessoa na loja, não estou falando fazendo discriminação. E eu não estou falando sobre visual, sobre aparência. Eu estou falando sobre você conversar. Estou falando sobre estágio de consciência do cliente. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas eu preciso falar do negócio do carro. O cliente entrava, e aí você conversava com ele, fazia umas 2 ou 3 perguntas, você entendia mais ou menos qual é o carro que encaixava dentro do perfil que ele estava te passando. Ou seja, não é uma discriminação. Você conduziu um questionário, e aí dentro daquele questionário, com base no seu estoque, porque você é um bom vendedor, então você conhece o seu estoque, você sabe o que pode ser feito de negociação e o que não pode. Por exemplo, você tem 10 carros acima de 40 mil, somente 2 carros abaixo de 40 mil. E o cliente responde para você que é impossível ele ter um carro acima de 40 mil porque ele não tem esse valor financeiro. Você não está discriminando ele se você não contemplar os outros 40 carros que estão no estoque. Foi ele que falou para você que não tem poder aquisitivo para adquirir os outros. Então, o que você faz? Dentro da expectativa dele, você vai ofertar os outros 2 carros. É claro que se ele quiser ver os outros carros, ele pode ver, com certeza. Mas o seu processo de vendedor é conduzir ele para um ponto entre ele, expectativa, necessidade e o que foi entregue. Você está entendendo? Então, você tem aqui, que dentro do marketing digital não tem uma pessoa lá atrás do site definindo qual é o perfil de cada uma das pessoas que entra. Então você precisa gerar estratégia, você precisa gerar técnica para você entender quem é o perfil que está indo atrás de você e que está chegando até a sua loja. Para isso, você precisa entender uma outra coisa. Vou te mostrar uma coisa linda, tá? É uma coisa que praticamente todo mundo do ramo digital vai te falar um dia. Isso daí se chama um negócio que eu vou tentar fazer aqui, que a minha habilidade em desenho tá horrível. Nossa, gente, isso aqui está sendo filmado. Olha aqui, peraí. Vamos aqui. Horrível. Aqui eu quero montar isso. Aí, ó. O que é isso aqui? Para mim é um funil e para vocês vai ser também, porque eu acabei de falar que é, tá entendendo? Para de questionar aí o meu desenho. Ó, eu vou dividir esse funil aqui em 2 lugares. Aí, ó, 1, 2, 3, na verdade. O que é um funil? Um funil vamos imaginar que aqui em cima são pessoas que não sabem sobre o seu produto. Elas nem sabem que elas têm um problema. São pessoas do não. Aqui são pessoas do mais ou menos. E aqui são pessoas do sim. Como assim, pessoas do não? São pessoas que não sabem. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vendo um serviço de estética facial. Para que essa estética facial? Para não dar rugas. Aí, parte do meu processo é conscientizar a minha cliente de que, por exemplo, determinado tipo de alimentação faz com que ela tenha rugas e que rugas é uma coisa fácil de ser tratada. Aí agora você acabou de falar para ela que, além de não ser saudável, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Além de não ser saudável ter as rugas, que ela consegue tratar isso. Ou seja, ela não tinha ideia de que ela podia tratar aquilo e que aquilo era um problema. Então você acabou de gerar uma necessidade. Automaticamente você gera uma demanda. Mas ela não sabia. Então, essa cliente está aqui, no estágio em que ela não sabe que você faz isso, que você presta esse serviço. Então ela está no não. Aí você tem que levar ela para o estágio
em que ela entende sobre o seu serviço, só que ela tem questionamento. Por que fazer com você? O que garante que fazendo com você vai ser melhor? Por que eu deveria fazer? Você está entendendo? Então aqui vem os porquê. Aqui vem o sim e o não. E aqui embaixo vem o sim. Mas espera aí, você parcela. Então, normalmente, o sim é uma etapa em que vocês estão discutindo formas de pagamento. Ela está lá no final da negociação. Então, são questionamentos de você entrega na minha casa? Você parcela? Como que eu devo usar após a compra? Então, são coisas assim desse tipo. A gente vai trabalhar melhor isso aqui na etapa de qualificação, mas eu preciso passar isso para vocês entenderem o que são fontes. Então, vamos lá. Então, eu não tenho mais uma loja na avenida. Agora eu tenho um site e eu entendo que isso aqui existe. Pessoas que não sabem que meu produto existe, pessoas que têm questionamento sobre ele e pessoas que só querem definir como é que eles vão pagar e se eles têm capacidade de pagar. Tá bom? Então vamos lá. Só ter o site na internet garante com que você venda? Não. Ninguém vai ver. É uma página lá, ninguém vai entrar e tudo mais. E aí você vai para a internet e o pessoal fala assim, olha, produz conteúdo que vai levar o pessoal para o seu site. Aí você vira para um dono de loja, que ele está correndo atrás de fazer venda ali no dia a dia, atrás da equipe, atrás de pagar conta, atrás de pegar empréstimo, atrás de matéria-prima, atrás de entregar produto, atrás de levar não sei de onde, disso e daquilo outro. Você vira para o cara e fala assim, faz vários videozinhos durante o dia e fica lá no Instagram falando que o marketing digital está mudando a sua vida e está mudando a vida da sua empresa. Aí eu, como um administrador, te pergunto, você tem tempo para isso? Você tem? Então, aqui começa uma das coisas que a gente vai descobrir aqui embaixo na observação. Você não tem tempo para isso, então você precisa de uma estratégia. Tá? Então, por isso que você vai para o mercado contratar um mídia social. Tá? Para quê? Para que ele produza conteúdo para você. Para você fazer com que conteúdo leve as pessoas para o seu site. Olha que bacana. Aí entra uma coisa linda, que são as fontes. Mas o que são as fontes? Para que as pessoas cheguem até o seu site, você tem que comprar essa audiência, você tem que comprar a visualização dessas pessoas. Ou seja, você vai pagar para o Google para ele dar evidência na sua página. Você vai pagar para o Facebook para ele dar evidência no seu anúncio, para o Instagram para ele dar evidência no seu anúncio, para o Yahoo e por aí vai, tá bom? Então você vai fazer tudo isso, tá bom? E aí vem a coisa linda. Cada uma dessas plataformas, no caso, uma aqui embaixo, que depois eu apago. Ó, cada uma dessas plataformas, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, representar com uma bolinha. O Google e o Facebook, que o Facebook ele faz para duas, tá? Ele faz para o Face e ele faz para o Instagram, tá? Do mesmo jeito que o Google, tá? O Google aqui, gente, ele coordena anúncios tanto no YouTube como anúncios na rede de pesquisa, como anúncios bannerzinhos que são sociedades que ele tem com outros sites que disponibiliza espaço para eles colocarem o anúncio que eles quiserem lá dentro. Então, se a pessoa pesquisar no Google, ela vai pela rede de pesquisa. Se a pessoa entrar em um site relacionado ao tipo de produto que você oferece, você habilitou essa função, vai aparecer em um cantinho lá que está alugado para o Google a sua foto. Por quê? Por causa que você pagou o Google para o Google fazer isso daí. Você está entendendo? Então, tudo isso daqui são metodologias para você comprar tráfego. Olha que coisa linda, para você comprar tráfego. E aí, tem uma coisa muito bacana, mas muito bacana mesmo, é que tem formas de fazer com que esse conteúdo chegue até o seu público e que, ao mesmo tempo, rastreie comportamentos dele. E que ao mesmo tempo traga dados para você. Então a gente começa a trabalhar fontes. E por que fontes? Por causa de fontes de dados. Então agora eu vou mostrar para vocês possibilidades que tem de você captar dados das audiências que você comprou, para que você consiga trabalhar uma base. Olha que coisa linda, 14 minutos de vídeo para você chegar aqui que a gente vai trabalhar dados para gerar uma base. Qual é essa base? Uma lista, e cada lista vai ser de um jeito, porque a gente vai trabalhar isso aqui, ó.
Com base nos dados, o contato número 1, ele vai ficar aqui, ó, em pessoas que não entendem do meu produto. Com base em dados, o meu contato vai ficar aqui, ó, pessoas que sabem que meu produto existe, mas ainda têm dúvidas. E o contato tal vai ficar aqui, ó, nesse nível aqui, porque eles, na verdade, eles só estão decidindo qual é o mais barato, o que significa que eu tenho que qualificar ele para ele entender que o meu produto ele pode ser não mais barato do mercado, mas ele é o melhor em nível de qualidade, então e tudo mais. Então eu vou apagar algumas coisas aqui e a gente vai aprofundar nessa pegada aí. Vamos lá, aqui ó. Vamos lá, aqui, vamos. Eu podia apagar tudo, gente, só que tipo assim, eu tô horrível na pintura. Talvez os pés. Não, olha só o que eu fiz. Trouxe tudo de volta. Gente. Peraí. Aqui. Fica aí, tá? Sai correndo, não. Só porque eu tô aqui apagando a luz aqui, o nego tá olhando pra trás e conversando com o coleguinha, né não? E então, gente, vamos lá. Eu já falei pra vocês, então, que a gente tem... Ó, a gente tem quem tá aqui... A gente tem o Google. E aí dentro do Google você tem a rede de pesquisa, ou seja, quando alguém vai lá vai anunciar, quando alguém vai procurar alguma coisa que ela está precisando na hora, ela vai te encontrar, ela vai encontrar o seu site. Então, ela vai no Google, ela procura o que ela quer, vamos colocar aqui, ó, dentista. Aí o que acontece? O dentista tem um site. Aí ela vai entrar no site do dentista. Olha que legal, ela foi lá no Google, independente de onde ela estiver, tá? Independente de onde ela estiver, ela pesquisou dentista e cidade. Aí o cara tem um escritório de dentista lá, um consultório de dentista naquela cidade e ele está ranqueado no Google. Ele fez tráfego lá no Google. E aí, o que acontece? A pessoa saiu daqui e veio para o site. Qual informação eu tenho aqui? Vou deixar mais claro ainda. Não foi só uma pessoa. Foram 3 pessoas. Procuraram sobre dentista no Google. E aí elas foram no Google e encontraram o site A. Tá? Olha que bacana. Encontraram o site A. Aí, o que eu tenho no meio de tudo isso? Aqui nesse Google existe uma conta e existe um... Vamos um pouquinho embaixo. Existe o tal do gestor de tráfego. O que esse gestor de tráfego faz? Ele compra espaço para o seu site aparecer dentro do Google, para as pessoas ideais. É isso que ele deveria fazer, tá bom? E aí ele aparece. E aí esse gestor de tráfego, ele tem um painel. Nesse painel vai estar lá, ó, enorme para ele ver as palavras-chave que foram acionadas, ou seja, os anúncios que foram acionados e quais foram os termos. Quais foram os termos que ativaram as pesquisas e ativaram o seu site. Então está marcado lá. E também tem pessoas que chegaram até o site. Olha que bacana aqui, ó. Ele sabe que tantas pessoas chegaram no site. Ele sabe qual é a região das pessoas que chegaram no site. Ele sabe qual é a idade das pessoas que chegaram no site. Ele sabe qual é o celular das pessoas que chegaram no site. Ele sabe que hora que as pessoas chegaram no site. E várias outras coisas, dependendo de qual é a estratégia que ele usou. Tudo isso aqui é o quê? Info. De informação. Essas informações, para uma pessoa é 1, para 2 é 2, para 3 é 3, então para 100 pessoas, ó, para 100 pessoas, isso aqui é o termo que foi pesquisado. 100 pessoas pesquisou sobre esse termo. Essas 100 pessoas pesquisaram das 5 da manhã até meio-dia, e elas têm idade de tal a tal, ou seja, esse estudo aqui gerou dados. Esse estudo aqui gerou dados. Tudo isso aqui tem um custo? Claro, você pagou para pessoas te verem, para um determinado mercado ver o seu site, para você ter esses dados aqui. Isso aqui são custo de dados. Olha que legal. Por isso que a gente está falando de fonte. Por quê? Um bom gestor de marketing, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, a gente tem que ter um investimento inicial para mim entender como o mercado se comporta, para mim entender como que está a visibilidade do seu site, para mim entender como que é o seu público, quem é o seu perfil. Você está me falando que o seu público é assim, mas pode ser que ele seja diferente, então a gente precisa validar isso. Então, gente,
Aqui vem a coisa que mais gera frustração para os empreendedores. Eles contratam um especialista em marketing digital, tá bom? E na verdade eu não estou defendendo quem não traz resultado, não, tá bom, gente? Tem dois casos aqui. Às vezes a pessoa é boa, é muito boa no que ela faz, só que existe um tempo em que ela tem que levantar dados. E aí você tem que pagar por esse tempo, você tem que pagar por esses dados. E aí ela levanta esses dados e com base nesses dados ela vai segmentar o público, que é o que a gente já vai ver na próxima aula. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte. Vamos supor que o seu site, olha que bacana, vou usar esse exemplo aqui. Ó. Vamos supor que o seu site, vamos trocar de cor, ele vende cadeira massageadora, olha que legal. Veio aqui na cabeça agora. Ó, ele vende cadeira massageadora. Aí o que você faz? Você faz um videozinho falando sobre a cadeira massageadora e falando sobre preço e falando sobre várias coisas. Eita, eu usei o negócio do videozinho. Pode ser que eu... Não vamos usar videozinho, não. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está na campanha de pesquisa, vamos seguir a linha da campanha de pesquisa. Então você vende cadeira massageadora, e aí você vai criar um anúncio lá. Cadeira massageadora, e aí você vai criar 3 tipos de anúncio diferentes. 3 tipos de forma de ser encontrados aqui diferente no Google. Ou seja, palavras-chave. Cadeira massageadora com menor preço, aí você bate no preço. Cadeira massageadora boa para coluna, e aqui você está especificando uma especialidade dela, que seria o auxílio na coluna, problema de coluna e tudo mais. Cadeira massageadora, sensação do momento. Olha que legal. Então vamos colocar aqui o T de top. Ó, beleza? Então você tem 3 métodos de anúncio diferentes. E aí você vai e paga uma campanha. E aí você percebe que a cadeira de massageadora com menor preço é a que tem maior destaque. Aí o que você faz? Você faz uma campanha direcionada exclusivamente para pessoas que estão se importando com o preço. Mas aqui a gente já entendeu uma coisa. Não é a hora de eu te falar em qual campanha você vai fazer. Eu quero que você entenda, na verdade, que dá para segmentar. Ó, pessoas que estão pelo preço estão aqui. Pessoas que estão pela funcionalidade estão aqui. Pessoas que estão pelo status, pela compulsão de venda estão aqui. E dá para você ver tudo isso aqui no painel. Então, o princípio das fontes é isso. É você saber ler os dados relacionados ao público que você direcionou. Então, eu direcionei para esse público, ou seja, eu direcionei para 50 mil pessoas aqui dentro da minha cidade. Dessas 50 mil pessoas eu fui visto por tanto. Dessas tantas que clicaram no meu site, tiveram esse tipo de comportamento aqui. Então, com base na minha cidade, nesse tanto de pessoas dentro dessa amostragem aqui, eu tenho um perfil tal. Olha que legal. Eu tenho um perfil tal. Aí o que eu tenho que fazer agora? Olha que legal, eu já sei qual é o perfil. Agora eu tenho que rastrear, eu tenho que captar, eu tenho que reter um contato íntimo com esse público. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso criando lista, criando base. E aí a gente vai para a nossa terceira aula, tá bom, pessoal? Então daqui a pouco a gente vai se ver. Mas o que foi que a gente viu aqui? A gente viu aqui o seguinte. Eu mostrei para vocês que dentro do Google e dentro do Facebook tem como você rastrear o comportamento das pessoas que têm acesso ao seu anúncio. E com base nesse comportamento, você consegue fazer uma campanha direcionada para cada um do perfil desse público, porque tem como você segmentar esse público. Por exemplo, eu não quero pessoas que viram o meu anúncio da 1h da manhã até as 5. Eu quero só as pessoas que foram das 5 da manhã até meio-dia, porque são pessoas que têm isso, isso e isso, porque você tem o seu embasamento, você conhece o seu público-alvo. Eu quero essas pessoas. Você está entendendo? E aí você tem aqui, então, uma base. Você tem aqui fonte. Mas você só tem informação do seu público. Agora você precisa do quê? Você precisa do WhatsApp. Você precisa do WhatsApp de cada uma dessas pessoas. Você precisa ficar íntimo delas. Você precisa reter elas para você construir um negócio que eu já vou falar para vocês que é
audiência. E vamos lá para a próxima aula, tá, gente? Que a gente vai falar um pouco sobre base, sobre audiência, e fica aí que tá dando um monte de conteúdo aí para vocês, hein? Então, pera aí, vem aqui, vamos aqui e tchau, gente.